Olá, turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de número 12 de língua portuguesa. E aí eu começo com um questionamento para vocês. E se alguém falasse para você que o uso do celular só deve ser permitido depois dos 21 anos? O que você responderia? Concorda ou não? Por quê? Façam esse questionamento aí na mente de vocês. É um exercício interessante para o tema que nós vamos discutir hoje. Então, diariamente lidamos com a opinião das pessoas e também emitimos a nossa, quase como um jogo, um tentando convencer o outro. Essa batalha argumentativa que discutiremos aqui, quase como um cabo de guerra. Quem é que nunca se envolveu numa polêmica nas redes sociais? Quem é que nunca se envolveu numa discussão? Publicou alguma coisa, o seu colega não gostou da sua publicação, foi lá, deu a opinião dele, ou então uma página publicou algo, um assunto polêmico, aí você foi lá e deu sua opinião. Quem é que nunca fez isso, né? As redes sociais promovem bastante esse tipo de coisa. E aí eu gostaria de trazer então para vocês uma situação dessas. Tem lá, a pessoa publicou: eu não quero parecer preconceituoso, porém, em minha opinião, a culpa não é dos fazendeiros se eles não sabem defender as próprias terras e agora têm que ficar invadindo dos outros. A página respondeu: a terra era um deles, Bruno. Eu não estou falando do tempo colonial. Estou falando de agora, quando fazendeiros em Mato Grosso do Sul botaram uma cerca impedindo os índios de acessarem a água do rio de suas próprias terras. Se eles atravessam, pistoleiros os matam. Entendi. Obrigado por me explicar. E desculpa pelo inconveniente. Eu que agradeço. Tá vendo? Ao contrário da maioria das discussões que nós temos nas redes sociais, essa aqui teve um final super feliz, né? Eles tinham uma divergência de pensamento, a página explicou, o rapaz entendeu e ficou tudo bem, ele até agradeceu. E aí é isso. Quando nós entramos nas redes sociais, nós nos sentimos os juízes, nós acabamos nos achando os donos da verdade, capazes de julgar a tudo e a todos. E não é bem por aí, né, pessoal? Você precisa expressar sua opinião sobre tudo nas redes sociais? Claro que não, né? Você não precisa. E o que a gente tem que adotar? A gente tem que adotar os seguintes passos. A gente tem que se acostumar a dizer as tais frases. Obrigado por me corrigir. Eu não sabia. Eu estava errado sobre isso. Você me ajudou a mudar de opinião. Eu devia pesquisar mais antes de debater esse tema com você. Não existe vergonha em errar, apenas em se recusar a aprender. Então, poxa, você não precisa entrar em todas as discussões nas redes sociais. Tem alguns temas que talvez você não compreenda muito bem e que você necessite de maior amadurecimento, de maior pesquisa, né? E se por acaso você coloca a sua opinião, alguém rebate e você vê que a pessoa realmente estava certa, agradeça por ela te corrigir. Ou então, se alguém te chama para um debate, tem uma questão polêmica e, poxa, você não sabe o suficiente sobre aquele tema, diga a ela: olha, eu preciso estudar mais sobre isso, eu preciso pesquisar. Não é vergonha nenhuma, tá? O que a gente não pode é se recusar a aprender, se manter na ignorância. E também a gente precisa pensar que do outro lado da tela também existe um ser humano, uma pessoa igualzinha a mim e a você. E essa pessoa merece ser respeitada. Então, muito cuidado com sua linguagem, com o modo que você trata as pessoas nas redes sociais. Isso aí pode afetá-las de diferentes formas. E isso quer dizer que você nunca mais vai expressar sua opinião na internet? Claro que não. Muita coisa no mundo já mudou por causa das opiniões veiculadas nas redes sociais. Muita coisa mesmo. Às vezes, uma empresa faz uma propaganda muito chata, preconceituosa, as pessoas vão lá, comentam, elas criticam e a empresa muda o seu posicionamento, se retrata, pede desculpas. É bem interessante. Recentemente aconteceu da Marília Mendonça estar numa live e ela fazia um comentário que foi considerado transfóbico, né? E o que que aconteceu? Ela foi bastante criticada nas redes sociais e ela acabou pesquisando mais sobre o assunto, mudando de opinião e inclusive se desculpou publicamente. Isso foi bem interessante. E aí o que que a gente tem que fazer? A gente pode dar nossa opinião? Pode. Só que a gente tem que ter cuidado com a forma que a gente fala. Não é legal praticar um linchamento virtual, lá cheio de ódio, né? E a gente precisa ter mais diálogo, né? A gente pode criticar, pode e deve criticar, mas a gente tem que criticar com certo jeito. Muito mais do que manifestar um ódio, né, que não é certo, a gente precisa dialogar com a pessoa, conversar, trazer ela para o nosso lado. Bom, por que que a gente está fazendo essa discussão? Porque o tema da aula de hoje tem tudo a ver com isso, que é o artigo de opinião. O que que é o artigo de opinião?
é um dos gêneros mais comuns nos cotidianos das cidades. Ele é publicado normalmente nos jornais, nas revistas e nos blogs. Então tem aqui um artigo de opinião publicado no jornal, um na revista e outro num site noticioso que é o site do G1. E aí também, né, muitas faculdades e universidades costumam solicitar que seus candidatos que produzam artigos de opinião em seus vestibulares, tá? Então o Enem mesmo é um exemplo. Não é bem artigo de opinião que o Enem pede, mas ele pede uma redação dissertativa argumentativa que segue mais ou menos a mesma estrutura, o mesmo tipo de expressão, tá bom? Então, se você tem vontade de cursar uma faculdade, preste bem atenção nos artigos de opinião, tenta aí trabalhar essa questão do emitir o seu ponto de vista, de sustentar o seu ponto de vista. Artigo de opinião, finalidade. Esse tipo de texto tem como função apresentar e defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. Para além disso, justamente por se tratar de uma publicação da imprensa, o assunto abordado nesse tipo de texto costuma ser de relevância coletiva. Fatos importantes ocorridos nos dias ou semanas anteriores costumam ser temas do artigo de opinião. Então, quando eu vou escrever um artigo de opinião, eu tenho que ver um tema que é relevante para a sociedade, para o coletivo. Não é algo que diz respeito só a mim. Ah, hoje eu vou sair com um tênis preto ou um tênis azul? Isso não interessa a população, isso interessa apenas a mim. Então, tenho que ver um tema que tem relevância social. E aí, é comum que a gente encontre, então, temas baseados em fatos importantes que foram notícias nas semanas anteriores, tá bom? Nesse sentido, o gênero tem uma função social bem clara: promover o debate público sobre as demandas da sociedade, sobre as necessidades das pessoas. O tema do artigo de opinião é polêmico e desperta divergências de pensamento. No texto, né, o autor procurará analisar, apresentar o seu ponto de vista, sustentá-lo com argumentos a fim de convencer o leitor. Então, ele vai adotar essa visão analítica, interpretativa dos fatos, de pesquisador mesmo. Ele vai apresentar seu ponto de vista, ou seja, a sua opinião, e tentar sustentá-la com argumentos, mostrar o porquê que ele pensa daquele jeito. Qual que é a finalidade disso? Convencer o leitor. Qual que é a linguagem do artigo de opinião? É uma linguagem de acordo com a norma padrão, uma linguagem formal, alinhada. A gente já conversou sobre isso. Por quê? Porque é um texto sério, você quer ser levado em conta, você quer que as pessoas confiem no que você está falando. E também porque esse texto vai ser veiculado por diversas mídias que vão atingir diversas regiões. E quando a gente usa uma linguagem mais formal, é mais fácil de a gente atingir essas pessoas. Então, não posso colocar gírias, não posso colocar palavrões, hashtags, memes. Não posso usar esse tipo de linguagem no artigo de opinião. O artigo de opinião costuma ser assinado, então depois que o redator escreve, ele coloca o seu nominho no final. Possíveis temas do artigo de opinião: descriminalização do aborto, diminuição da maioridade penal, violência contra as mulheres, racismo nos tempos atuais, aquecimento global, corrupção. Vocês podem ver que são temas que geram polêmica, que geram divergência de pensamento e são de relevância social. Desafio. Então, o que vocês vão fazer hoje? Vocês vão ler esse artigo de opinião que diz: o desvio será bom ou ruim. É um artigo de opinião feito por um aluno do ensino médio para a Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa. Então, leia o artigo de opinião com calma. Não é um texto grande, tem uma linguagem muito fácil, tá? Então, vocês vão fazer leitura e vão responder as questões. Número 1. No primeiro parágrafo, o autor contextualiza, ele mostra como é o local que ele tratará ao longo do texto. Como isso é feito? Então, como que ele caracteriza a cidade dele? Né? Você vai explicar. 2. Qual é a questão polêmica discutida? Quais são os possíveis leitores desse artigo e por quê? Então, como eu já havia falado, é uma questão de relevância social, polêmica, que gera divergência de pensamento. E quais são os possíveis leitores desse artigo? A quem vocês acham que esse artigo se dirige? A quem se interessa e por quê? 3. O texto busca abordar dois pontos de vista diferentes. Afinal, é uma questão polêmica e ela divide opiniões. Quais são os pontos de vista? Então, vocês vão ver que ele apresenta dois lados da história, dois pontos de vista. Quais pontos de vista são esses? 4. Qual a opinião sustentada pelo autor? Então tem essa divergência, tem esses pontos de vista, mas ele escolhe um lado e ele sustenta esse lado. Qual que é a opinião dele? 5.
O argumento é um recurso muito utilizado no artigo de opinião. É nele que encontramos os porquês daquela opinião, os motivos que levam o autor a pensar daquele modo. Um artigo de opinião convincente precisa ter bons argumentos. Qual o argumento que o autor usa para justificar o seu ponto de vista? Então a gente percebe que ele tem uma opinião e ele vai tentar justificar, ele vai usar argumentos para convencer você. Qual que é o argumento que ele usa? 6. Você concorda ou não com a opinião do autor? Por quê? Então, essa é uma questão pessoal. E nós temos também as atividades complementares. Pesquise sobre algum problema social que acontece em Canarana. Para isso, você pode conversar com alguém da sua casa. Qual a sua opinião sobre esse tema? Como ele deveria ser resolvido? Por quê? Então, aqui não é para escrever um artigo de opinião, tal qual vocês leram ali. Não é isso. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão escrever ali um parágrafo só apenas sobre um problema que vocês identificaram em Canarana. Vocês vão dar sua opinião sobre ele, dizer como que ele poderia ser resolvido e por que é o seu argumento, tá? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida, pode falar comigo no Teams, no WhatsApp. Estou à disposição e até a próxima.